Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o Entre Linhas aqui na Prudente News 1070. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha também pelas redes sociais da 101 FM. Estamos aqui com o nosso Entre Linhas para discutir as principais informações, as principais notícias desta terça-feira, hoje, dia 28 de setembro de 2021, primavera brasileira. Olha, vamos lá então para o destaque e também dar as boas-vindas para ele. Adolfo Padilha, seja bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque para hoje. Fala aí, dos amigos da TV brasileira, Rádio Prudente News. Vou fazer um destaque hoje. Eu estava lendo uma matéria ontem que a Polícia Federal recomendou ao TSE voto impresso para fins de auditoria. Isso foi revelado pelo Esperedião Amin. O relatório da Polícia Federal foi encaminhado à Corte Eleitoral em outubro de 2018, 4 meses depois de uma liminar do Supremo Tribunal Federal tornar sem efeito um artigo da reforma eleitoral, que previa a impressão do voto. O texto assinado por 3 peritos da Polícia Federal recomendava que sejam envindados todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fins de auditoria. É sempre bom relembrar, né? Afinal de contas, acho que os técnicos da Polícia Federal devem saber menos que o Barroso, né? Menos que aqueles que ainda defendem que não deve ter o voto impresso, ou melhor, a confirmação do voto através do voto impresso, que é uma simples auditoria. E o outro destaque é sexta-feira, né? Dia 30, aqui em Presidente Prudente, lá no Calçadão. Primeiro festival Food Truck. No Calçadão já tem 10 food truck confirmado, começa às 17 horas e vai até às 22 horas. Com som ambiente, na praça reformada e pintada pelo prefeito Ed Thomas. Todo mundo está convidado ali a comer um lanchinho, vai ter mesa para a turma sentar. É uma nova atividade com esses empreendedores, para ver se der certo e se for legal, se repete mais vezes aí pela cidade. Valeu, Eudes Figueiredo. Toca o programa. Ok, olha, deputados e senadores aprovaram na segunda-feira, em sessão do Congresso Nacional, um projeto que permite o governo federal abrir espaço no orçamento para bancar o Auxílio Brasil, que é o programa social que vai substituir o Bolsa Família. As sessões do Congresso costumam ser feitas de modo conjunto, com a presença de deputados e senadores em plenário. No entanto, em razão da pandemia, as sessões têm sido realizadas separadamente. O texto foi aprovado agora primeiro pela Câmara e, na sequência, pelo Senado. A proposta vai à sanção presidencial e é tudo que o presidente quer, né? Adolfo Padilha, vamos lá. Parece que vai sair mesmo o Auxílio Brasil com um aumento considerável aí do número de famílias que serão beneficiadas e também com aumento financeiro, né? Quase o dobro do financeiro. Vamos lá, como é que você vê aí a aprovação já pela Câmara dos Deputados? O Congresso Nacional aprovar o projeto para que o governo possa compensar os gastos que tem com o programa de transferência de renda é essencial. Atualmente o Bolsa Família atende quase 15 milhões de pessoas, né? Então, quer dizer, o governo ainda pensa em estudar um aumento de R$ 189 para R$ 300, e esse número pode ampliar para 17 milhões de famílias. Então é essencial, sim, tem muita gente passando necessidade, muita gente passando aperto, os invisíveis que foram descobertos durante a pandemia. Então o governo precisa de ter uma liberdade flexível no caixa para poder atender essas pessoas. E a gente torcer para que a economia melhore, né? Para que todo mundo possa ter uma oportunidade de trabalho, de emprego, de forma digna. E assim o Brasil retomar o seu caminho do crescimento. Segurou as pontas durante a pandemia, mas atrapalhou muito, principalmente a dívida do Brasil, que aumentou muito. Então é essencial esse apoio da Câmara Federal e segue para o Senado, para que o Brasil ainda possa contar com projetos que ainda não foram aprovados para compensar os gastos com seus programas de transferência de renda. Ok, vamos lá para uma declaração do presidente Jair Bolsonaro ontem, que causou alvoroço nas redes sociais, todo mundo ficou falando, né? Principalmente os contrários
sobre essa notícia. Está na revistaoeste.com, o site da internet. Pegamos essa matéria para discutir aqui as entrelinhas dessa informação. O presidente Jair Bolsonaro disse na segunda-feira, durante uma cerimônia alusiva aos seus 1000 dias de governo, que as Forças Armadas não cumpririam eventual ordem absurda emitida por ele. Entre parênteses, ou entre aspas, as Forças Armadas estão ao meu comando, sim, fechou, declarou o chefe do Executivo Federal. Abre aspas novamente. Se eu der uma ordem absurda, elas cumprirão? Não, nem as minhas, nem a de governo nenhum. As Forças Armadas têm que ser tratadas com respeito. Falou muito bem o presidente Jair Bolsonaro, uma palavra aí que tranquiliza, né? Muita gente estavam com medo de um possível golpe pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, Adolfo Padilha. Uma coisa eu acho que incomoda muito a oposição do presidente Bolsonaro. Ele é muito autêntico, né, no que ele fala, né? E ele realmente, quando ele fala que as Forças Armadas estão sob o seu comando, mas se ele desse uma ordem absurda, eles não cumpririam, e de ninguém eles cumpririam, porque o papel das Forças Armadas é muito maior do que alguns leigos aí dizem, ele realmente demonstra qualquer desapego e demonstração de poder. Aliás, o presidente Bolsonaro, com aquelas lives que ele fala, com o pessoal que ele conversa, ele... Veja bem, qualquer outro presidente tinha no mínimo uns 10 assessores para preparar discurso, postura, corrigir foto, corrigir fala. Bolsonaro vai lá e fala do jeito dele, do jeito que ele entende, do jeito que ele acredita que o povo entende, e isso deve deixar os jornalistas pé da vida. E ele é assim mesmo, né? Ele é dessa forma, ele fala com desapego, né? E a maioria do povo brasileiro se identifica com essa forma dele se comunicar e assim vai indo, né? E é o que ele disse, podem criticar o que quiser, o círculo de amizade dele é o círculo formado entre os militares. Óbvio que ele chama muito militar para trabalhar com ele, porque ele confia. Como ele disse, outros presidentes tinham um círculo de amizade em sindicatos, outros presidentes tinham um círculo de amizade em universidades federais, e chamou os amigos que eles tinham que chamar, né? Deu no que deu também, né? Pelo menos no último governo, pelo amor de Deus, a quadrilha que formaram lá em Brasília, haja cadeia. E estão conseguindo, né? Desprocessar, por exemplo, Lula, né? Desprocessar porque é o seguinte, ele não é inocente, não estão inocentando eles dos crimes. Estão desprocessando os processos que ele foi acusado. Esse é o Brasil que a gente não quer mais, né? Muito bem, é isso aí, Adolfo. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Entre Linhas, da Prudente News 1070. Você que nos acompanha pelas redes sociais. A gente volta já já com mais Entre Linhas. Tem mais 3 assuntos para a gente discutir aqui. Já já. Ok, já estamos de volta com Entre Linhas na Prudente News 1070, todos os dias às 11 horas da manhã, às 3 horas da tarde e também nas redes sociais. Olha, vamos lá para a nossa primeira informação desse segundo bloco. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, pediu ao Supremo que obrigue o governo a adotar medidas de combate à fome. A entidade está argumentando que 10% da população está passando fome e que o cenário é grave. A ação pede medidas como auxílio emergencial de R$ 600 e retomada do Conselho de Segurança Alimentar. Adolfo Padilha, com você. O Santa Cruz da OAB já passou da hora de sair da OAB, né? Já passou da hora. Ele usa uma entidade tão representativa no sentido de bons advogados que nós temos no Brasil afora, que tem muito advogado com vergonha de ter esse Felipe Santa Cruz como presidente da unidade, da união da OAB, né? Ele vem falar em fome. Onde estava ele quando tinha desvio de dinheiro do Bolsa Família dos governos do PT? Quantas famílias, quantas pessoas já mortas foram descobertas, outras pessoas recebendo benefício, né? Onde ele estava, que ele não enxergou os invisíveis que a equipe econômica do Brasil, com as ações do governo, descobriram aí, que não faziam parte daquela turma que o partido do PT dava o Bolsa Família. Ele está totalmente desfocado, o problema dele é política. O Santa Cruz, aliás, a eleição na UB está na hora de mudar há muito tempo, né? Uma entidade de tamanha representatividade tinha que ter eleições diretas.
Não tem aquelas jogadinhas, é que nem eleição de clube social, sabe? Eleição de clube social você pode ver, é sempre a mesma panela, porque o esquema tá ali, na eleição ali. Então, quer dizer, a OAB tá a mesma coisa. O Santa Cruz é a vergonha da maioria dos advogados sérios e bons advogados que nós temos no Brasil. É um, uma passagem muito triste ter esse cara na presidência da OAB. O que ele quer é ele aparecer. Ele é um militante ativista da esquerda, a serviço do PT, e fica usando o seu cargo para fazer política. Não é à toa que tem um grande número de advogados pedindo o afastamento dele, inclusive entrando com ação para que ele seja afastado da presidência da OAB Nacional. Muito bem, vamos falar agora da questão ambiental. Leonardo DiCaprio, aquele mesmo lá do Titanic, o ator muito conhecido e que trabalha na questão ambiental, elogiou a política ambiental de governadores brasileiros. O ator de Hollywood é um crítico do presidente Jair Bolsonaro. Ambientalista, ator Leonardo DiCaprio, elogiou então os governadores Wilson Lima, no Amazonas, Helder Barbalho, no Pará, e Valdez Góes, no Amapá, pela política de preservação da Amazônia. Parabéns e obrigado pelo compromisso em proteger e reestruturar o nosso planeta, disse DiCaprio no sábado passado. Barbalho seguiu na mesma linha, tenha certeza de que sempre faremos o melhor, publicou o MDBista aí, respondendo assim como fez o Wilson Lima, que é o governador do Amazonas. Todo mundo trocando aí palavras de afeto, né? E conforme noticiou esses dias a revista Oeste, Barbalho e Lima foram alvos de operações da Polícia Federal que investigaram supostos desvios de dinheiro destinado ao enfrentamento do novo coronavírus. Disso ninguém falou, né? Vamos ver. Adolfo Padilha, é com você. Rapaz, o que será que o DiCaprio fumou, hein? Pelo amor de Deus. E ainda vem o título de ambientalista. Um cara que não se compromete a vir aqui conhecer o que está sendo feito. Ele elogia governadores que estão mais envolvidos em corrupção do que... Eu vou dizer, porque cada um no teu quadrado, né? O DiCaprio é um bom artista e ali ele devia ficar como um bom artista. Eu queria saber onde está a militância dele sobre o meio ambiente, os oceanos, que esses sim são os pulmões do mundo, né? Pouca gente que se mete a falar de meio ambiente sabe, mas o pulmão do mundo não é a Amazônia, não é a mata, é os oceanos. E os oceanos estão altamente poluídos, principalmente por países que o DiCaprio gosta de passar alta temporada, como a França, né? Ele adora lá alugar grandes iates e lá com a mulherada toda, que aliás isso ele faz muito bem, diga-se de passagem. E aí você não vê nada ele falando sobre as usinas de carvão na China, na Rússia. Você vê ele preocupado com a Amazônia, que aliás acho que ele não sabe nem onde fica, né? E aí dando moral para governadores mais envolvidos em corrupção, um deles inclusive lá do Amazonas, que até hoje não apareceu os respiradores, que pagou valores superfaturados, né? Quer dizer, é lamentável. DiCaprio devia ficar quietinho, decorar roteiro e fazer os bons filmes que ele faz, que a gente ainda assiste. Porque se continuar assim, daqui a pouco nem o filme dele a gente assiste mais. Ok, muito bem, é isso aí. Gente, vamos lá para a nossa última informação de hoje. Apesar da resistência de seus colegas, o relator da CPI da Covid-19, o senador Renan Calheiros, disse que vai insistir no depoimento do empresário Luciano Hang, que deve ser nesta semana na comissão, provavelmente amanhã. A presença do empresário está prevista, então, para essa quarta-feira. Olha, o senador diz que entende os argumentos de outros senadores que são contra a convocação do empresário bolsonarista, mas que resolveu insistir na ida de Luciano Hang à comissão. O tema vai ser tratado, então, numa reunião e provavelmente ele vai ser levado para conversar com os senadores, né? Inclusive, ontem saiu uma matéria até muito interessante. O Luciano Hang já comprou as algemas, caso alguns dos inquisidores lá da CPI queiram que ele saia preso de lá, não vão precisar gastar o dinheiro público com algemas, não. Ele já comprou as algemas dele. Um claro enfrentamento aí aos senadores que estão no comando desta CPI da pandemia. Vamos lá
Adolfo Padilha, como é que você vê essa situação aí? Era necessário levar o Luciano Hang? Vai ser mais um circo? Renan Calheiros é um desequilibrado, né? Renan Calheiros, ele está aproveitando os holofotes da CPI para fazer filminho para as eleições do ano que vem. Veja bem que na CPI existe uma pressão muito grande para que o empresário dono da Avança, o Luciano Hang, não vá à CPI. E ele quer insistir para o Luciano Hang e vai passar vergonha. Será que ele vai mandar prender o Luciano Hang pelas verdades que ele vai falar lá? Porque ele não vai pipocar, ele tem dinheiro para pagar bons advogados, né? E o pessoal sabe que a verdade está na boca dele. Não tem como provar. Aquela matéria que saiu na Globo, falando do Eduardo Bolsonaro, foi desmascarado ponto a ponto. Todos os pontos, é o que eu disse aqui outro dia, a Globo e alguns órgãos de imprensa, elas sim são um perigo para a nossa democracia. Com tanto fake news, com tanta desinformação ou com tanta perturbação da verdade que eles estão fazendo, querendo desestabilizar um governo democraticamente eleito. Eles sim são um perigo para a democracia. E o Renan Calheiros, o que ele quer? Entendeu? O que ele quer? Toda vez que ele bate boca, ele passa vergonha, porque toda vez quem bate boca com ele, quando ele perde a paciência, os caras falam, meu, que moral que você tem? Que credibilidade que você tem? Aí ele se irrita porque sabe que o cara está falando a verdade. É um cara cheio de processos lá no Senado Federal, no STF. Os amigos do STF sentam em cima dos processos dele. Os motivos a gente até mais ou menos imagina o porquê, né? Aquela troquinha de favores. Enquanto isso, ele não tem moral nenhuma, mas nenhuma. O Renan Calheiros está mais envolvido em corrupção. Tanto é que, cadê que ele investiga o filho dele, que também a Polícia Federal tem provado aí suspeitas com provas robustas de que houve corrupção, consórcio Nordeste, lá da onde ele é. Então, quer dizer, o que ele quer com isso? Será que ele vai tentar prender o Luciano Hang? Eu desafio ele aqui, tente prender o Luciano Hang. Vai lá, Renan Calheiros, você não é o valentão? Tente prender ele. Muito bem, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui com o nosso Entre Linhas de hoje. Grande abraço para todo mundo. A gente se fala. Estaremos amanhã de volta com mais Entre Linhas. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.